Bem, amigos da eletrônica, vamos fazer esse projeto. E o que temos aqui é um módulo LCD pendurado nos pinos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pino 2 é o RS, pino 3 é o E, pino 4 é o D4 e assim até o pino 7 e o D7. Temos um LED no pino 13, um potenciômetro na entrada analógica a 0 e um sensor de temperatura, o TMP36, com o sinal dele na entrada analógica 1A. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fazer a inicialização do módulo LCD. Para isso, precisamos incluir a biblioteca. Quando utilizamos biblioteca, não precisamos nomear os pinos que a biblioteca usa, ela faz isso automaticamente. Os pinos que nós vamos nomear aqui seria apenas o pino 13, que é o LED. Assim como as entradas analógicas não precisam ser configuradas e nem os seus pinos nomeados. Se quiser, também pode. Então vamos começar com o nosso cabeçalho. Vamos colocar lá projeto, sensor, temperatura. Nomear pinos. Byte. Eu vou chamar de LED. Pino 13. Pino a 0 eu vou chamar de potenciômetro. Então pot, usar maiúsculo, é o pino a 0. E o temperatura é STemp, pino A1. Nomeados pinos, incluir biblioteca. A biblioteca que cuida do módulo LCD é o Liquid Crystal. Então, jogo da velha, Liquid Crystal. Jogo da velha include, sinal de menor, Liquid Crystal.h. Imediatamente eu tenho que colocar a definição dos pinos que a biblioteca vai utilizar. Então, Liquid Crystal, vou chamar nome padrão LCD. O RS está no pino 2, o Enter está no pino 3, o D4 no pino 4, ou seja, o hardware facilitou o uso da biblioteca. Em Setup, precisamos inicializar a biblioteca. O nome que foi dado é LCD, para inicializar .begin. Esse é um módulo que tem 16 colunas, 2 linhas. Com isso ele já está configurado. Em condições iniciais, eu posso escrever uma mensagem. Para escrever alguma coisa, lcd.set cursor. Recomendamos que sempre posicione o cursor antes de qualquer impressão no módulo LCD. Na coluna 0 da linha 0, vamos escrever ali lcd.print, abre parênteses, o texto fica entre aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. O que eu colocar entre as aspas é o texto. Então vou colocar aqui a palavrinha start. Já dá para dar uma testada.
Apareceu então a palavra. Tudo está configurado corretamente. O módulo já está acessível para receber informações. Vamos parar a simulação. Pendurado ao nosso sensor, nós temos um voltímetro. E ao clicar no sensor, nós podemos escolher a temperatura a qual ele estará submetido. Então vamos primeiro fazer a leitura do pino A1 e apresentar aqui no módulo. Para fazer a leitura, eu preciso de uma variável. Como os valores que retornam da entrada analógica são valores inteiros entre 0 e 1023, uma variável do tipo int é suficiente. Vou chamar de leitura, pode ser qualquer outro nome, e vai receber o analog read. De quem? Do sensor de temperatura, do S-Temp. O que eu quero fazer com esse valor é apresentar no módulo LCD. Então, lcd.setCursor, vou aproveitar isso aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Vou posicionar na mesma posição, eu só quero saber os valores que eu vou receber. E no lugar da palavra eu vou colocar o nome da variável leitura. E assim eu vou saber quais são os valores numéricos que o meu sensor está enviando para a entrada analógica A1. Como o processo do loop é muito rápido, vamos colocar aqui um delay e determinar a taxa de atualização de 1 em 1 segundo, por exemplo. Estamos apenas testando o nosso hardware. Ao iniciar, ele está remontando o valor aqui. Então o que eu faço? Após imprimir o valor da variável, eu vou aproveitar e colocar espaços em branco. E assim ele elimina. Como o valor é de 0 a 1023, ou ele vai ter 1 ou ele vai ter 4 dígitos. Então eu vou colocar aqui 3 espaços em branco, que é o máximo que ele vai poder colocar. Estou tendo um valor de tensão de 749 milivolts a uma temperatura, deixa eu aproximar aqui, 25 graus Celsius. Então o sensor de temperatura está marcando 25 graus Celsius, ou ele está submetido a uma temperatura de 25 graus Celsius, e fornecendo para a entrada analógica A1 uma diferença de potencial entre o pino A0 e o GND de 0,749 volts ou 749 milivolts. Ao deslocar essa barrinha, eu mudo a temperatura do meu sensor e então vai aparecer aqui o valor da tensão que ele nos fornece. Então eu vou anotar aqui menos 40 volts, perdão, menos 40 graus Celsius, ele nos dá aproximadamente 100 milivolts. Então vamos anotar isso. Menos 40 graus Celsius nos voltou 100 milivolts. E se eu olhar no meu display, eu vou ver o valor da conversão para digital. Então 100 milivolts me devolve o digital 20. Então eu posso colocar aqui
o digital 20. Então, temperatura, tensão no sensor e o valor digital 20. Mudando a temperatura para o extremo, 125 graus Celsius é o máximo que o sensorzinho suporta aqui no Tinkercad. 1750 milivolts ou 1,75 volts. Então vamos anotar que em 125 graus Celsius a tensão é de 1750 milivolts e o valor digital da leitura, vamos olhar no display, 358. Vamos então observar que a temperatura tem 165 valores de temperatura. De menos 40 a mais 125. Então, de menos 40 até 0 eu ando 40, de 0 a 125 mais 125, totalizando uma variação de 165 valores de temperatura. Ao mesmo tempo, eu percebo que a tensão variou em 1650 valores de milivolts. Então a variação de 100 para 1750 são 1650 valores em milivolts. Então existe uma relação entre temperatura e milivolts. A cada 10 milivolts eu tenho a elevação de 1 grau na temperatura. A variação dos valores digitais vai de 20, então inicia com 20 e termina com 358, totalizando 338 variações ou dígitos. Essas são as variações que nós conseguimos só observando o funcionamento do circuito. Vamos apresentar o valor então em milivolts da entrada analógica 1 no módulo LCD. Vamos parar a simulação. O que eu preciso fazer aqui? Uma conversão. Então eu sei que para cada 10 milivolts eu tenho 1 grau de elevação de temperatura, que o meu dígito vai de 20 a 358, quando a temperatura vai de menos 40 a 125. Então, se a leitura digital começar em 20 e a leitura digital terminar em 358, eu só preciso fazer que ela, em vez de 20, me apresente 100 e em vez de 358, me apresente 1750. Para isso utilizamos a função map. Fazemos a leitura normalmente. Vamos utilizar uma outra variável para apresentar o valor. Int, porque os valores vão ser em milhares de
milivolts. Então vou colocar aqui como sendo tensão, sem o acento. Vai ser igual à função map de quem? Da variável leitura, que começa com qual valor? A variável leitura começa com o valor 20, quando estamos a menos 40 graus Celsius. Então vem aqui, valor inicial 20, vírgula. O valor final da variável leitura. Qual é o maior valor que a variável leitura vai ter? 358. 358. E qual o valor inicial que eu quero que ele apresente no módulo? O valor de 100 milivolts. E qual é o valor final que eu quero que apresente? Pela minha função map, 1750. 1750. Fechou a função map e agora eu vou apresentar, ao invés da variável leitura, eu vou apresentar o valor da tensão. Então, a partir da coluna 0 da linha 0, vou apresentar a tensão e logo depois eu escrevo milivolts. Vamos simular. O sensor está a 25 graus Celsius. Temos no nosso voltímetro 749 milivolts e no display estamos apresentando 749 milivolts. Ao jogar o sensor para menos 40 graus, no LCD vai aparecer a tensão de 100 milivolts. E quando eu colocar a temperatura em 125, 1,75 volts ou 1750 milivolts. Então até agora nós ligamos o módulo LCD, testamos o funcionamento, em seguida verificamos os valores que o meu sensor de temperatura TMP36 fornece. Apresentei esses valores no LCD, montei uma tabelinha de relação entre temperatura, tensão e valor digital, anotei as variações de temperatura, de tensão e a quantidade de dígitos, aplicamos a função map numa variável do tipo int, já que os valores são grandes, maiores que 255, não caberia na variável byte. Posicionei o cursor, coloquei o valor da variável tensão, já resultante da função map, e eu tenho aqui o valor da tensão em milivolts.